Olá, eu sou Kayoko Takeda e hoje eu vou te explicar por que os probióticos naturais feitos em casa são a melhor opção para você ativar o órgão mais importante do seu corpo, o seu intestino. Portanto, se você sofre com prisão de ventre ou intestino solto, este vídeo vai te ajudar. Eu gostaria de pedir que você se inscreva no canal se ainda não é inscrito e compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando muito deste conhecimento. Mas o que há de tão especial nos alimentos fermentados? Fermentação é um processo natural que acontece no ambiente sem oxigênio, na presença de bactérias e leveduras, ou ambas. O tipo de fermentação responsável pela maior parte dos alimentos probióticos, que são ricos em bactérias benéficas, é chamado de fermentação do ácido lático. Neste processo, as bactérias boas convertem as moléculas de açúcar dos alimentos em ácido lático. Ao fazer esta transformação, as bactérias se multiplicam e proliferam. As bactérias e leveduras são ativadas e muitas cepas podem continuar vivas por um tempo. E ao passar pelo nosso intestino, já fazem muita diferença. Este ácido lático, por sua vez, evita que o alimento fermentado seja invadido por bactérias nocivas e traz o sabor característico, muito bom, e a acidez na medida certa. No livro Amigos da Mente, do Dr. David Perlmutter, especialista em mente saudável, longevidade saudável, prevenção de doenças degenerativas neurológicas, ele é a favor de prevenção e auxílio no tratamento através da alimentação adequada e tem mais 5 dicas além desta primeira dica, que é se alimentar diariamente com alimentos fermentados caseiramente para equilibrar a microbiota, melhorando a função intestinal, onde muitos problemas de saúde começam. Vou ler um pequeno trecho do livro dele e veja o que ele fala sobre os fermentados naturais. A melhor maneira de consumir um monte de bifidobactérias e lactobacilos é obtê-los em fontes integralmente naturais, o que o torna excepcionalmente fáceis de serem aceitos pelo nosso organismo. São essas as cepas bifidobactérias e lactobacilos, que agirão de diversas maneiras dentro do corpo. Elas ajudam a manter a integridade do revestimento intestinal, equilibram o pH do corpo, atuam como antibióticos, antivirais e até antifúngicos naturais, regulam a imunidade e controlam processos inflamatórios. Além disso, bactérias probióticas impedem o crescimento e até a invasão de bactérias potencialmente causadoras de doenças, ao produzir substâncias chamadas bacteriocinas. Além disso, como estas bactérias probióticas metabolizam suas fontes de energia a partir do alimento que você come, elas facilitam a digestão delas e liberam as vitaminas A, C, K, assim como as vitaminas do complexo B, para que sejam mais facilmente absorvidas pelo nosso organismo. Devemos fazer diferentes vegetais fermentados, comprar de diferentes produtores, preferir os orgânicos, usar sal sem iodo para que mais cepas de micro-organismos sejam ativados. É muito importante a quantidade de diferentes cepas de lactobacilos, mas também o número de indivíduos, para que nosso organismo possa obter muito mais benefícios. Falamos de vários benefícios importantíssimos para nosso organismo, mas eu vou te falar que o primeiro efeito benéfico que observamos ao começar uma dieta rica em probióticos é o funcionamento intestinal. 50% do bolo fecal é constituído por bactérias mortas, então haverá aumento do bolo fecal e melhora da condução deles pelo intestino, ocasionando a evacuação mais facilitada
sem cólicas intestinais, sem retenção de fezes velhas com odor fétido. E quando ingerimos os probióticos, e se eles lá no nosso intestino cólon encontrarem as fibras prebióticas que passaram pelo estômago e não foram digeridas, e conseguirem chegar até onde se encontram as bactérias benéficas, aí sim, estas fibras serão fermentadas pelas bactérias, gerando energias para as bactérias, fortalecendo-as, e as bactérias ainda liberam produtos importantíssimos para a promoção da nossa saúde. Estas fibras probióticas estão em vegetais que vou listar, mas elas próprias podem ser fermentadas também. Vegetais folhosos em geral e frutas e legumes. Chicória, dente de leão, serralha, couve, espinafre, brócolis, acelga, repolho, cebola, cogumelos, couve-flor, couve de Bruxelas, alcachofra, broto de alfafa, vagem, aipo, broto de bambu, broto de samambaia, raiz de lótus, couve chinesa, rabanete, agrião, nabo, aspargos, alho, alho poró, erva doce, cebolinha, gengibre, jicama, salsinha, castanha portuguesa, abacate, pimentão, pepino, tomate, abobrinha, abóbora, berinjela, limão e outros. Muitos vegetais. E as fibras prebióticas fazem milagres ao intestino preguiçoso juntamente com os probióticos. Se você tem intestino preguiçoso, você precisa incluir esses vegetais, de preferência em forma de saladas, mas também pode ser refogada, daí podemos comer maior volume delas. Já vimos alguns benefícios de fazer o nosso alimento probiótico, mas você poderá pensar, não seria mais fácil comprar o que já existe no mercado? Aqui no Brasil, não encontramos com facilidade os vegetais fermentados à venda. Podemos encontrar as bebidas de kefir em grandes centros e iogurtes e leite fermentado com mais facilidade. Para produzir bebidas probióticas e alimentos fermentados com estabilidade nas gôndolas, com sabor, textura e apresentação uniforme, os produtores precisam selecionar as cepas, limitando em 1 ou 2 cepas, que farão parte daquele alimento para não continuar fermentando com muita intensidade. Normalmente existe a adição de muito açúcar. O preço não é tão acessível para que qualquer pessoa possa adquirir para consumir regularmente, porque é importantíssimo o consumo regular dos probióticos para que seu intestino funcione bem todos os dias. Existem as cápsulas e flaconetes de probióticos e simbióticos que são vendidas em farmácias ou em farmácias de manipulação. Simbióticos têm o probiótico e fibras prebióticas numa mesma dose. Normalmente tem 1 ou 2 cepas. Para manipular com mais de 3 cepas, é preciso ter prescrição médica ou de um nutricionista. Você pode comprar praticamente qualquer legume ou vegetal na feira da sua cidade e transformá-lo em probiótico. Assim você vai unir os benefícios do próprio alimento com o poder das boas bactérias que fazem bem ao nosso intestino e para a nossa saúde como um todo. Se você prepara seu alimento probiótico, você tem a opção de ter diferentes vegetais em diferentes graus de acidez para compor a mesa em diferentes refeições e horários. Teremos ainda economia de dinheiro. Poderemos ter uma atividade prazerosa envolvendo a família, as crianças, incentivando o hábito de comer diferentes vegetais e ainda poderá compartilhar com amigos e familiares essas delícias, convidá-los para degustar ou presenteá-los. Eu espero que você tenha entendido a diferença
entre fazer e consumir seus próprios fermentados e probióticos naturais, ao invés de optar pelos industrializados. E agora, de bônus, eu gostaria de mostrar um pouquinho da minha geladeira, onde eu armazeno todos os meus fermentados e probióticos que eu produzo aqui em casa. Vou mostrar onde guardo meus vasilhames e onde deixo os alimentos em fermentação também. Então vou mostrar esta minha geladeira, que nós colocamos mais os fermentados. Vamos dar uma espiada nela. Eu vou tentar explicar o que eu tenho aqui. Cenoura fermentada, bacon, tomate seco fermentado. Já faz tempo que eu tenho esses aqui. Esse daqui é de jiló fermentado, deve estar com mais de 6 meses. Aqui é um chucrute, manga fermentada, manga de vez, ora pronobis. Esse é um quinti, tem mais um quinti. Aqui é uma caponata de berinjela. Aqui eu tenho um missô de grão de bico, um missô de curtíssimo tempo de fermentação, de 2 semanas. Molho de pimentas. Aqui é um teste que eu estou fazendo de couve e cebola fermentado. Machixe fermentado. Esse já está com quase 1 ano. São brotos de bambu fermentados. Aí lá no fundo é o lakyo, é a cebolinha japonesa. É chuchu fermentado, coco laminado fermentado. Aqui eu fiz um teste também de coentro fermentado. E tenho aqui são os carocinhos de piqui fermentado. Este daqui é gengibre fermentado. Óleo de pimenta. E esse daqui é um fermento de gengibre. Continuando, aqui nessa parte de baixo tem o kefir de leite. Aqui eu tenho cheese codi. É um queijo envelhecido com codi. Grãos de coentro verde. Tem uma mãe do vinagre. Esse é um suco verde do meu pai. Feijão, vários feijões eu guardo assim. Agora vamos aqui embaixo, vinagre de acerola, vinagre de ora pronobis. Aqui eu tenho shiokodi de tomate. Esse é um molho muito rico em sabor umami que nós usamos para temperar alimentos. Aqui o shiokodi também com codi, repolho fermentado com cebola. E temos aqui, vamos puxar, é um teste que eu estou fazendo de tofu fermentado. E aqui em cima eu tenho um queijo meia cura. Estou agora curando com codi, que é o arroz maltado, e ele vai ficar sem lactose, daí eu posso consumir. Interessante isso. E neste armário eu tenho os vasilhames, muitos vidros, ficam todos aqui, de todos os tamanhos, fica também na parte de baixo. E aqui logo ao lado fica o balcão onde ficam as coisas que estão em fermentação. Eu tenho o kefir de água, aqui está a beterraba que está em fermentação, o alho, também o alho. E aqui estou preparando a gasosa de kefir de água com suco de uva. E lá tem o kombucha que está fermentando também. Então é isso, a minha geladeira com um monte de fermentados, os vasilhames e o cantinho de fermentação. A fermentação caseira é uma arte milenar que promove cura, saúde, longevidade e qualidade de vida àqueles que aprendem os segredos da técnica. E se você por acaso sofre com prisão de ventre e quer aprender receitas deliciosas e saudáveis que vão te ajudar a eliminar as dores que você sente ao ir ao banheiro, eu te convido a conhecer o meu livro digital de receitas para eliminar a prisão de ventre. O link para adquiri-lo está na descrição deste vídeo e no primeiro comentário.
Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, não deixe de curtir. E se tiver alguma dúvida ou sugestão, não deixe de comentar logo abaixo. Muito obrigada e nos veremos no próximo vídeo. Podem continuar vivas em um tempo, por um tempo. Que é... Não, aí não era ponto, desce um pouco. Para equilibrar é muito importante a quantidade de diferentes cepas de bactéria que passaram pelo estômago e não foram digeridas e conseguirem encontrarem as fibras prebióticas. Veremos no próximo vídeo.